O presidente Jair Bolsonaro foi até o Supremo Tribunal Federal pedir ajuda para flexibilizar as medidas de restrição tomadas pelos governadores. Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, o friozinho tá chegando, né? À noite já fica mais frio, durante o dia esquenta um pouquinho. But não é isso que nós vamos falar. Afinal de contas, quantas milhares de pessoas tem contaminadas no Brasil? Ontem, o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro foi até o Supremo Tribunal Federal para pedir para que o Supremo interceda e reabra todo o comércio. Eu também concordo que tem que reabrir. Olha, tem coronavírus, não tem, quantos estão contaminados? Afinal de contas, o nosso presidente, o nosso governador, não poderia importar uma quantidade de testes rápidos e fazer em grande escala esses testes para realmente nós sabermos quem está ou não está contaminado? E aí não seria muito mais fácil de nós agirmos com o conhecimento? É muito achismo, é muita gente falando que tem, que não tem, que o coronavírus está matando, que não está, e não tem nem teste, gente, não tem teste. O governo federal não importou uma quantidade de testes para fazer em larga escala, para poder anunciar realmente quantos contaminados nós temos no nosso país. Muito menos no governo do estado. Para os municípios, eu vou dizer que fica inviável o prefeito importar testes para o município, porque já não tem dinheiro, a maioria dos municípios quebrou. O governo do estado e o governo federal têm possibilidades de empréstimos internacionais. E aí sim, com números palpáveis, pode-se dizer, vamos abrir ou não abrir, mas eles estão achando, olha, morreu 600 pessoas hoje. Tá, foi tudo por coronavírus? Como é que vocês podem diagnosticar? Esses que morreram são só do coronavírus. Muito bem. Então, como nós vamos agir? Como nós vamos fazer? Eu acho que está na hora de todos esses grandes empresários que estão em volta do presidente, que estão em volta do governador, se unirem e falar, vamos começar a buscar dados reais e concretos. Bastaria o teste em larga escala na rua. Os carros vão passando, vai fazendo o teste, o cara pega o nome da pessoa, o endereço, pronto, olha, você está contaminado, já vamos ver a sua família. Não, esse não está contaminado. E aí sim, diante desses números, reabrir o comércio gradativamente. Reabrir o comércio da onde não tem. Tem cidade que não tem nenhum caso de coronavírus. E aí a cidade inteira está fechada. E os comerciantes quebrando. E a população sofrendo. E aumentando o índice de desemprego. Quer dizer, o que está faltando é gestão, é administração, é consciência política e administrativa de como conduzir o país, de como conduzir o Estado. Ficar jogando a culpa nos outros é muito fácil. Olha, todo mundo vem aqui, o Ministério da Justiça diz que tem que fechar. Olha, porque o Ministério da Saúde diz que tem que fechar. Tá bom, ótimo. Então conteste tudo isso com dados reais. O presidente tem a capacidade de ir na China e trazer aí 20 milhões de testes. É 10% da população. 10% da população que, no mínimo, hoje estão passando por um médico dizendo que estão com coronavírus. E aí nós saberíamos se esses 10% da população estão ou não estão com coronavírus. E aí ele pode falar, olha, tá vendo isso aqui? É mentira. Vamos reabrir tudo o comércio. Vocês entenderam? Que é só um pouquinho de boa vontade, inteligência e gestão política para se resolver um problema como esse do coronavírus? Os Estados Unidos fez teste, eles sabem os números dele. A Europa inteira, todos os países fizeram teste. Só no Brasil que não estão fazendo teste em larga escala. Só o Brasil que está pensando em tratar a doença e não prevenir. Só o Brasil que diz que fazendo o isolamento vai resolver o problema. E se o isolamento tiver que ser feito até dezembro, as pessoas estarão morrendo de fome. Elas invadirão os supermercados, elas invadirão as mercearias, porque com fome ninguém aguenta, gente. E o que eu vejo é um bate-boca sem medida do governo federal, absolutamente um mise-en-scène, absolutamente um jogo de cena. Simplesmente, olha, eu sou o bom moço que quero reabrir tudo.
Tá bom, você pode, presidente. Nosso presidente pode reabrir tudo, é só ele decretar mediante a ele ter uma prova. Por que ele não faz isso? Para aliviar logo a atenção de todos os brasileiros. Ele é o presidente da República, não é? Agora ele vai lá, fala que ele quer que reabra, mas ele não tem dados. O Ministério da Saúde não tem dados reais. Vai a público dizer que tem pessoas que estão contaminadas que não sabem que estão contaminadas. Como é que o Ministério da Saúde pode dizer isso? Sendo que o Brasil é um dos países que menos faz teste no mundo. Então, gente, vamos pensar muito bem que é simplesmente ficar assistindo esse jogo de empurra-empurra e ninguém está chamando a responsabilidade para o peito. Eu vejo o governador preocupado com as mortes e vejo o presidente preocupado em reabrir o comércio. Antagônico a coisa. É absolutamente diversa vontade. Porém, o que nós vemos simplesmente é um presidente que, podendo resolver uma situação, joga para os outros, e um governador que, para tentar resolver a situação, ele vai lá e ele simplesmente fala em público que a culpa é do presidente. Senhor governador, então o senhor importe testes para larga escala. A China está vendendo um monte de teste e importe os testes para colocar e fazermos os testes aqui no estado de São Paulo. Distribuir para os municípios, para a cidade de Várzea Paulista, para que nós consigamos reabrir os nossos comércios em Várzea Paulista. Para cidades que não têm caso, já deixe a ordem de poder reabrir. E assim vamos mudar o nosso estado. E ao senhor presidente, o senhor tem uma caneta que vale ouro. Vamos fazer valer essa caneta, importe os testes e faça teste em toda pessoa que disser que tem coronavírus. Vamos saber se tem ou não tem. Pronto, aí o Ministério da Saúde não vai ficar com achismo, com bola de cristal. Ele realmente vai saber o que tem para dizer. Beleza? Recadinho do Paddock para vocês. Vamos abrir os olhos porque é muito mimimi, muito falatório, sem atitude nenhuma de governante, sem atitude nenhuma de quem tem inteligência. Combinado? Grande beijo para vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.